Olá, boa noite! Vamos começar mais um passeio fascinante pelo universo cultural das artes visuais. No programa de hoje, você vai conferir as exposições que aconteceram no estado ou estão acontecendo nos principais museus do Paraná. A nossa equipe esteve na abertura de duas exposições, no Museu Oscar Niemeyer e no Museu Paranaense. São diversas exposições que você confere aqui no seu melhor programa. A nossa visita começa pelo Oscar Niemeyer. O museu recebeu obras do artista internacional Carlos Colombino. A nossa equipe esteve nesta exposição. Confira a matéria e uma incrível entrevista com o artista. Carlos Colombino é considerado um dos mais importantes artistas modernistas do Paraguai. Premiado em diversos países da Europa e América Latina, Colombino é o criador da xilopintura, uma técnica aplicada sobre madeira. O resultado destas formas, em suave relevo, sugerem significados e conceitos que vão muito além do abstrato. Colombino fazia de sua arte um instrumento para refletir sobre a repressão política que sofria o Paraguai na década de 60. Nesta primeira obra, de 1965, ele se inspira em Juana, uma enfermeira ligada ao grupo guerrilheiro 14 de Maio, assassinada por militares. Nesta época, Colombino volta sua produção artística para a crítica ao regime militar e a denúncia de torturas e assassinatos. São desenhos expressivos e profundos, como em Hombre, de 1967. E nesta caricatura, onde ele reproduz a imagem de um ditador. Fue muy difícil, sobre todo porque yo viví los 35 años de la dictadura de Stroessner dentro del Paraguay. Yo no he salido del Paraguay. He ido preso, he estado siempre muy, de alguna manera, reprimido, aunque siempre tuve la ventaja de poder decir lo que yo quería y luego lo que yo quería a través del arte. Na década de 70, o artista inicia uma nova fase e muda sua estratégia com uma nova linguagem. Colombino recorre ao rodeio de figuras retóricas e sua obra se converte em uma profunda análise do discurso e uma grande meditação sobre o poder autoritário. A partir dos anos 80, surgem os cenários silenciosos e desertos. São andaimes despovoados, fendas e um novo sentido expressionista. E em 1990, ele supera novamente seu enfoque e abre suas xilopinturas com o maior de seus painéis. São 9,5 metros de largura por 3 de altura. Uma reflexão sobre os diferentes parâmetros de liberdade e necessidade.
Novamente, uma proposta de discutir os dramas humanos do cotidiano. Nesta última fase, a política global toma forma nas imagens expressivas de Colombino, discutindo o paradoxo e a influência das grandes potências sobre a América Latina, como em O Grande Hambúrguer. E em We Are America. Es una crítica a Bush, ¿verdad? Porque esa frase, We Are America, viene de lo que dijo Madeleine Albright un día que le preguntaron ¿por qué ustedes quieren imponer al mundo a través de guerras, a través de una serie de violencias, ¿verdad? Sus imposiciones, sus formas de vida, cuando las formas son tan distintas y todos los pueblos tienen derecho a vivir como quieren. Autor de uma vasta e densa obra, Carlos Colombino tem trabalhos em acervos de museus e galerias em vários países da Europa e América Latina. Telas polêmicas, calcadas nos imprevisíveis caminhos da política e da arte. Depois do intervalo, a nossa equipe esteve na abertura da mostra Raízes do Paraná, os Poloneses, no Museu Paranaense. Vamos fazer também um passeio pelo Bosque do Capão da Embuia, onde está localizado o Museu da História Natural. Daqui a pouco, no seu melhor programa. O Museu Paranaense realizou a abertura da mostra Raízes do Paraná, os Poloneses, uma exposição que nos revela a cultura polonesa e sua imigração para o estado. Confira. Uma noite de cores e muita música. Neste ritmo alegre de várias histórias, o grupo folclórico Wisła abriu a exposição que conta um pouco da vida dos imigrantes poloneses aqui no Paraná. Para conseguir realizar a mostra, o museu contou com a colaboração de várias famílias de imigrantes. Foi feito um trabalho junto ao consulado, junto a diversas famílias, todo um trabalho de convencimento para que a pessoa emprestasse a carroça, os objetos, né? Nós ajudamos justamente emprestando trajes, documentos e muitas fotografias, e deve haver também 2 presépios que são propriedade do consulado. A imigração, que chegou ao estado em 1869, teve um forte caráter rural. Na exposição, o público pôde conferir máquinas agrícolas como esta carroça da família Holtmann, que mora até hoje na colônia Murici, em São José dos Pinhais. A gente era novo quando meu pai mandou fazer a carroça e ela
A gente trabalhava muito, puxava mercadoria da lavoura para casa, da lavoura para a cidade, que na época não tinha caminhão, não tinha... Então era o veículo que transportava mercadoria. E a gente fica orgulhoso de demonstrar uma ferramenta que trabalhou muitos anos. A mostra possibilitou uma cena única. O neto de seu Ladislau pôde ver, na prática, uma máquina soltando ou debulhando as sementes do milho. E a gente fica muito feliz, né, de ver o neto vendo as coisas que a gente construiu muitos anos, né? Sebastião Saporski, um dos pioneiros da imigração polonesa no Paraná, também foi lembrado. E essa vinda dele para cá, que muito ajudou e muito colaborou aquele pessoal que imigrou, os iniciantes para cá, hoje a família está bastante extensa e relacionada aqui, que nós já perdemos até os elos de ligação, né? Pelo trabalho que fez, que pelo menos reconhecido pelo próprio governo, inclusive ele recebeu aquela comenda que ele tem no peito ali, que você vê na estátua, foi uma comenda concedida pelo imperador Dom Pedro II, quando visitou o Paraná. Quer dizer, inclusive isso aí existe em alguns anais da família, lá deve estar guardado. Esta sala representa o interior da casa de imigrantes poloneses, ressaltando a forte religiosidade do povo. Na sala, personagens paranaenses, um descendente polonês ilustre. O escritor e poeta Paulo Leminski foi homenageado. O público pôde conhecer pela primeira vez o pequeno Paulinho. Gostei demais. E cheguei aqui e fiquei encantada com o trabalho das meninas, que elas também não tiveram tanto tempo, mas achei perfeita, não faltou nada. Para Áurea Leminski, filha do escritor, o grande desafio foi conseguir reunir, em apenas uma semana, um pouco da história do pai. A exposição mesmo entre o período de reunir o material, selecionar o que seria exposto e principalmente executar, assim, foi tempo recorde. A execução foi 3 dias. A ideia do espaço foi desmistificar Leminski. A gente esquece, assim, às vezes que todo mundo foi criança, então tem foto do Paulo neném, né? Foto do Paulo na primeira comunhão, num cotidiano bem próximo da gente. Então eu acho que essa coisa de você é um personagem, sim, mas é um personagem com uma vivência com o cotidiano, assim, bem palpável, bem possível, sabe? Bem realista. Neste primeiro dia de exposição, mais de 400 pessoas visitaram as salas do Museu Paranaense. Esse projeto Raízes do Paraná é justamente para fazer um apanhado dessa contribuição que as imigrações europeias, né, no início do século XX, final do século XIX também, chegaram ao Paraná. Nós, no museu, nos preocupamos também em mostrar não só a importância da xícara do Dom Pedro II, mas também da caneca do imigrante polonês, que para nós está no mesmo patamar de validade histórica, porque fazem uma parte da história do Paraná. Então, esse é nosso objetivo maior, em mostrar para o público isso e para milhares de crianças que comparecem ao museu diariamente. E se você é descendente de poloneses, não pode deixar de ir a essa exposição. Agora vamos fazer um passeio interessante até um museu diferente, o Museu da História Natural, que fica localizado num imenso parque verde aqui em Curitiba. Quem chega neste imenso parque verde logo sente o frescor da natureza e a suavidade da brisa de uma floresta. O bosque recebe muitos visitantes todos os dias, que vêm para contemplar a natureza, conhecer espécies raras de árvores nativas ou simplesmente relaxar. A altura das araucárias impressiona, algumas delas com quase 30 metros. Estes exemplares de imbuias milenares, árvores nativas que já foram comuns na região, hoje permanecem aqui como raridades.
São 400 metros de trilhas bosque adentro, com vitrines demonstrativas da fauna encontrada em florestas como esta. Outra curiosidade é a Calçada da Fauna, doada na década de 90 pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. São 43 peças em concreto, com a marca das patas dos animais. Em seguida, chegamos ao Museu de História Natural. A exposição de fora é chamada No Caminho das Araucárias, né? É um bosque remanescente, quer dizer, é o que restou da floresta original que cobriu o sul do Brasil, de floresta com araucária. E a exposição interna é chamada Ecossistema Brasileiros. São os principais ecossistemas brasileiros que estão ali representados. A coleção, criada nos anos 30 pelo naturalista alemão André Maier, é hoje apresentada ao público, cada qual com seu habitat natural. Logo na entrada do museu, vemos animais da floresta de araucária, floresta tropical e do cerrado, como este lobo-guará, empalhado há mais de 50 anos, em perfeito estado de conservação. É um processo bem antigo e até perigoso, né? Porque diversos produtos químicos são utilizados para isso. E também um alerta assim, interessante que a gente faz é que esses animais todos que a gente tem aqui, eles foram trazidos para cá mortos. Ninguém mata bicho para fazer taxidermia. Do banhado, as capivaras, socós e cuícas. E mais adiante, animais marinhos, como este grande esqueleto de orca e outras reproduções taxidermizadas. Estes peixes são os únicos exemplares vivos por aqui, provenientes do Rio Iguaçu. O museu guarda ainda peças raras, como estes fragmentos de vertebrados fossilizados, alguns mais antigos do que os próprios dinossauros, como é o caso deste trilobita, um dos primeiros seres vivos do planeta. Aproximadamente 1.200 alunos de escolas da região visitam o local todos os meses, mas calcula-se que mais de 7.000 pessoas passem por aqui no mesmo período. A entrada do museu é franca e as visitas podem ser orientadas e agendadas por telefone. São lugares como esse que Curitiba oferece como uma ótima opção de passeio para você e para sua família. Não deixe de visitar os museus. E no programa de hoje você ainda vai conferir a agenda de exposições que acontecem nos museus do nosso estado. Agora fique de olho na opinião das pessoas que visitam os museus e o que elas dizem das exposições. E aqui a gente tem a oportunidade de ver coisas, né? Que algumas coisas só indo até a Europa para ver, né? Estou sempre visitando aqui o Museu do Mon, as exposições têm sido legais e recomendo o pessoal de Curitiba, as famílias, começarem a fazer visitas ao museu, não só nas aberturas, mas constantemente. O museu está sempre com exposições legais, né? Gostaria de recomendar, né, essa exposição do Guignard, que está maravilhosa, né? É um acervo muito bonito que foi trazido, né? Principalmente assim, nesse aspecto, né, do detalhe, da questão, né, dessa sutileza do desenho do Guignard, que vale a pena a gente conferir. Depois do intervalo, se você perdeu a exposição A Arte sob o Olhar de Djanira, que esteve no Museu Oscar Niemeyer, não deixe de conferir aqui. Continue ligado no seu melhor programa. O Museu Oscar Niemeyer recebeu no começo do ano a exposição A Arte sob o Olhar de Djanira, uma rica coleção do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. A mostra atraiu grande número de visitantes neste período em que esteve em Curitiba. Mas se você não teve a oportunidade de ver ou quer conferir novamente, acompanhe aqui.
Djanira foi uma artista como poucas. Começou a pintar nos anos 30, influenciada pelo artista romeno Émeric Marcier, que foi também seu professor. Começou pintando o que via em torno de si, pessoas, animais, o dia a dia de pessoas em seu local de trabalho e tudo o que encontrava. Djanira é considerada dentro do mundo da arte como a grande intérprete modernista do Brasil. Em suas obras, ela explora como ninguém os trabalhadores, as diferentes profissões e o ser humano como principal peça-chave de todas estas ferramentas. São pinturas, desenhos e gravuras que demonstram toda a poética de Djanira, com uma representação de seu olhar e de sua imaginação. Retrato de Senhora, de 1942, é a obra mais antiga apresentada na exposição, com tons quase monocromáticos, sem o uso de cores. Esta outra, intitulada O Circo, já representa outra fase da artista, mais alegre, ousada, cheia de cores, com detalhes e feições bem espontâneas. Vou resumir em uma palavra só, fenomenal. Gostei muito. Djanira, uma artista da maior importância na arte brasileira, é uma coleção muito significativa da obra dela, mostrando várias fases, vários approaches, vários materiais, né? Você pega a gravura, pintura de grande porte, desenhos. É muito diferente da arte que eu estou familiar com. A arte que demonstra a vida dos trabalhistas, da vida normal. Não é muito complexo, mas é muito profundo. A exposição, que teve a curadoria de Pedro Martins Caldas Chechel e Laura Maria Neves de Abreu, guardam relíquias muito valiosas, como estes desenhos feitos em bico de pena, que, segundo os curadores, demonstram a segurança nos traços da artista. Os mais importantes são estes dois, chamados Violinista e Pianista e Sonho de Criança Pobre. Em declaração certa vez publicada no Jornal do Brasil, Djanira afirma: "Não poderia viver entre quatro paredes e criar sem que meus olhos não vissem a paisagem e os tipos que retrato." Palavras de Djanira. Confira agora a agenda cultural de alguns dos museus paranaenses. Uma dica é prestar atenção nos horários diferentes de cada museu. O Museu Oscar Niemeyer recebeu a Mostra Internacional do artista paraguaio Carlos Colombino, que ficará no museu até o final do mês de junho. Ainda no Museu Oscar Niemeyer, você pode ver os últimos dias das exposições para nunca esquecer Negras Memórias, Memórias de Negros. E a mostra individual do artista polonês Bruno Lechowski, somente até o final deste mês no museu. E corra, porque também a mostra do artista paranaense Stanislau Trapli fica até segunda-feira no Museu Oscar Niemeyer. Após esta data, a mostra estará exposta no Palácio Iguaçu. Vale a pena ir conferir. O Museu da Arte Contemporânea realizou ontem a abertura da exposição As Caras do MAC e a amostra do artista Raul Cruz, com desenhos inéditos. No Museu Paranaense, você confere a mostra Raízes do Paraná, os Poloneses, bem como uma homenagem ao poeta de origem polonesa, Paulo Leminski. O Museu Alfredo Anderson continua com a mostra Universo Feminino 3 e com pinturas e desenhos de Mirna de Oliveira na exposição Interferências. Nós ficamos por aqui. No próximo programa você confere outras exposições dos museus do estado do Paraná. Participe do seu melhor programa escrevendo ou ligando para nós. Um grande abraço e até a próxima!